Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: incêndio atinge hospital no Rio e pacientes são retirados às pressas. O fogo teria começado em um gerador de energia. Segundo bombeiros, ninguém ficou ferido. E agora o Estadão: com incerteza de Elon Musk, empresas suspendem financiamento para a compra do Twitter. A negociação entre Twitter e Musk está parada e advogados do bilionário afirmam que ele pode desistir do negócio. Valor Econômico: Eletrobras terminou hoje o prazo para a reserva em oferta. O preço por ação será definido amanhã. A pessoa física que não vai utilizar o FGTS poderá investir entre R$ 1.000 e R$ 1 milhão. E por fim, o Globo: Covid-19. Moderna anuncia que terá a versão da vacina específica para Ômicron em setembro. Os dados de estudos clínicos demonstraram que o novo reforço induziu uma produção de anticorpos 8 vezes maior para a variante em relação à aplicação atual. E como vimos aí nas manchetes dos sites dos jornais, um incêndio atingiu um hospital em Copacabana, na zona sul do Rio, nesta manhã. Os pacientes precisaram ser removidos às pressas da unidade. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h15 da manhã. Com o incêndio, funcionários do Hospital São Lucas, que é referência em medicina de alta complexidade, levaram alguns pacientes para a rua e para uma escola vizinha, em cadeiras de rodas e até em cadeiras de escritório de forma improvisada. A rua Pompeu Loureiro chegou a ser interditada para a ação do Corpo de Bombeiros. O desvio do trânsito estava sendo feito para a rua Constante Ramos. Dezenas de ambulâncias foram chegando ao local para transferir os pacientes para hospitais da região. De acordo com os agentes, o fogo foi controlado pouco depois das 10 horas da manhã e não há registro de vítimas. A suspeita é de que o motivo tenha sido uma pane elétrica em um gerador da unidade. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê a devolução de cobranças indevidas das contas de energia. O texto segue agora para a sanção presidencial. A proposta é que os consumidores sejam ressarcidos por meio de descontos na tarifa cobrada. A intenção é devolver aos consumidores cerca de 48 bilhões de reais cobrados a título de PIS, PASEP e COFINS, de maneira mais rápida para evitar que cada usuário busque a restituição por meio de ação judicial. A questão se tornou mais importante ainda após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento que impede a incidência do ICMS sobre o adicional de energia elétrica das bandeiras tarifárias. O projeto prevê que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica promover a destinação integral dos valores cobrados a mais na conta de luz. A redução das tarifas de distribuição de energia deve considerar os procedimentos tarifários, os contratos existentes, as decisões administrativas ou judiciais e entre outros pontos. A partir de hoje, todas as empresas de telemarketing devem ser identificadas pelo prefixo 0303. A regra da Agência Nacional de Telecomunicações vale para as ligações feitas para telefones fixos ou celulares. Todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 nas chamadas para oferta de produtos ou serviços. A mudança entrou em vigor em março deste ano, valendo apenas para chamadas originadas de números de telefone celular. Agora, o prefixo também deve ser obrigatório para chamadas a telefone fixos. As empresas que solicitam doação ou que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisam fazer uso do código. Os consumidores também vão poder pedir às operadoras o bloqueio dessas chamadas. Segundo a Anatel, as operadoras devem realizar o bloqueio preventivo caso o consumidor peça. A agência ressalta que é preciso ficar atento a fraudes, já que muitas chamadas burlam o sistema de numeração público.
Segundo a Anatel, as ligações feitas com esses números não atribuídos aumentou 6 vezes somente neste ano. Ao receber uma chamada de telemarketing que não comece com 0303, a Anatel aconselha que o consumidor entre em contato com a operadora para denunciar o número. O Banco Mundial reduziu drasticamente suas previsões de crescimento global para este ano por causa da guerra na Ucrânia e alertou para os riscos de um período prolongado de baixo crescimento e alta inflação, especialmente para países de baixa renda. A entidade cortou a estimativa para a expansão econômica do Brasil em 2023 de 2,7% a 0,8%. O Banco Mundial fez um alerta. O crescimento global está desacelerando cada vez mais e essa tendência pode durar. A instituição prevê um aumento do Produto Interno Bruto Global de 2,9%. A previsão anterior era de 4,1%. Em um relatório, o banco destaca que a economia mundial deve experimentar sua maior desaceleração após uma recuperação inicial da recessão global em mais de 80 anos. O resultado é um risco crescente de estagflação, referindo-se à combinação de inflação alta e estagnação econômica. Esta desaceleração ocorre após uma recuperação sustentada em 2021, depois da profunda recessão causada pela pandemia. O risco crescente de estagflação teria consequências prejudiciais tanto para os países de baixa renda quanto para os países de renda média. Os economistas do Banco Mundial esperam que essa taxa de crescimento continue até 2023-2024, com a guerra na Ucrânia afetando severamente a atividade, o investimento e o comércio no curto prazo. Para a América Latina e o Caribe, o banco projeta um crescimento de 2,5% este ano, após uma recuperação de 6,7% em 2021. Boris Johnson prometeu avançar com as medidas para ajudar o Reino Unido durante a crise, apesar da ameaça de paralisação devido a uma rebelião em sua bancada conservadora. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro. O primeiro-ministro britânico compareceu à Câmara dos Comuns pela primeira vez desde que sobreviveu a um voto de confiança dentro de seu partido há 2 dias. Johnson ressaltou que o país tem a menor taxa de desemprego desde 1974, mas prometeu criar empregos bem remunerados e altamente qualificados, diante do aumento vertiginoso do custo de vida que sufoca muitas famílias. Indignados com o escândalo das festas realizadas em Downing Street durante os confinamentos da pandemia, parlamentares da maioria conservadora ativaram processos que poderiam ter levado o premier ao impeachment. Johnson sobreviveu conquistando a confiança de 211 parlamentares, mas os 148 que votaram contra ele mostraram que a revolta está crescendo. Fingir que as regras não foram quebradas e que a economia está crescendo não funciona. E fingir construir 40 novos hospitais também não vai funcionar. Eles querem que ele mude, mas ele não pode. Como sempre com este primeiro-ministro, quando fica exposto, é só mudar as regras. Johnson também será investigado nos próximos meses por uma comissão parlamentar que deve determinar se ele mentiu conscientemente quando alegou que as regras anti-Covid não foram violadas em seu gabinete. 8 homens serão julgados a partir de hoje pelo roubo de uma obra de Banksy em 2019 em Paris. A obra homenageava as vítimas dos atentados jihadistas. A porta metálica foi encontrada na Itália 1 ano depois de seu roubo. Um tribunal de Paris deve determinar durante o julgamento de 3 dias o papel desempenhado pelos 8 acusados, sendo 7 franceses e 1 italiano, no roubo e na ocultação da obra. Durante a madrugada de 26 de janeiro de 2019, 3 homens mascarados saíram de um carro, cortaram as dobradiças com ferramentas ligadas em um gerador e em menos de 10 minutos saíram com a obra, que estava protegida por um acrílico. 3 homens confessaram o roubo quando foram detidos, mas 2 deles dizem que apenas obedeceram ordens. Os 4 últimos acusados são julgados por ter supostamente transportado a porta. A identidade do artista britânico Banksy, que reivindica obras com mensagens políticas no mundo inteiro, é um mistério. Suas artes são leiloadas por milhões de dólares. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.